Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro nosso canal. Bora dar uma olhada aqui nos donos da bola. Palmeiras que pode perder o volante Danilo, ele que recebeu uma proposta. Tá muito perto aí de acertar a sua saída do Verdão, mas o Palmeiras já está de olho em alguns nomes para repor aí a possível saída de Danilo. Matheus Henrique, que jogou pelo Grêmio aqui no futebol brasileiro, é um bom jogador. Jean Lucas também é um nome que vem sendo especulado aí no Palmeiras. Bora dar uma olhada aqui e ver as últimas informações do Verdão. Créditos do vídeo ao canal dos donos da bola, link aqui abaixo na descrição. Aproveita também, se inscreva no canal, deixa aquele like para estar fortalecendo o vídeo, ativa aí o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Posto notícia aqui diariamente com notícias e informações do Verdão. Mas agora bora lá pro vídeo, galera. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras. O Palmeiras está na iminência de perder o Danilo. A gente já mostrou ontem ele fora da prancheta e cada vez vem mais forte aí a possibilidade deles transferir para o futebol inglês, né? E um negócio aí de 20 milhões de euros, 120 milhões de reais mais ou menos. E o Palmeiras está tentando um jogador, o Matheus Henrique, se eu não me engano, que está no Sassuolo da Itália, que é um time pequeno. Teve passagem pelo Grêmio, jogador até cotado de seleção brasileira. O Palmeiras iria ganhar um troquinho, ia perder um jogador já consolidado. Mas é difícil segurar, né? Não sei se no contrato da possibilidade de venda ainda tem uma participação, que eu acredito que deva ter pela idade do Danilo. Seria uma troca, vamos dizer assim, que deixaria a situação equilibrada e com ganho financeiro? É uma movimentação interessante, Fernandinho. Você tem o Danilo, que está valorizado, né, pelas temporadas, pelos títulos, até pela seleção. E trazer o Matheus Henrique, era o Mateuzinho, né? Sim. O Mateuzinho volante, que surgiu bem no Grêmio, foi vendido rapidamente. Seleção de base, várias vezes. Eu gosto desse rapaz. Também, né? Aí o nome, né, Mateuzinho, eu fui até olhar, né? Parece que ele é pequenininho, mas ele é 4 centímetros só menor que o Danilo. Então elas por elas ali, não estou falando de estatura. Mas na bola eu gosto, é um menino que é bom jogador. É um jogador que dá dinâmica para o jogo, como o Abel gosta também, né? Eu acho que é um jogador que pode acrescentar, se caso acontecer essa troca, sair Danilo, chega o Mateuzinho. Existe eu a acho possibilidade que é do Danilo ficar até a janela do meio do ano, né? Eu li isso. Parece que o Palmeiras está tentando ficar com ele até o meio do ano, mesmo vendendo. Mas eu acho que é interessante essa movimentação, essa troca aí. O Mateuzinho, eu acredito que é um jogador que pode cair muito bem nesse meio campo do Palmeiras. Qual a idade do Mateuzinho, gente, por favor? Características, inclusive, muito parecidas. Muito parecidas. Do Matheus. Tem a mesma dinâmica de jogo? Tem. Muito parecida a maneira de jogar. Um menino dinâmico que bota o time para jogar ali por dentro. 25 anos, não é um bom, é uma idade ainda. boa. Eu acho que é uma bela contratação se isso acontecer. Pois é, e até segurar o Danilo, já deve receber, ou gasta esses 10 milhões para contratar o menino, já traz, já vai se adaptando com o Danilo no time. Acho que é uma opção inteligente do Palmeiras essa. É uma troca boa. É uma aquisição muito boa. Muito bom jogador, um jogador que joga muito para frente, porque assim, se falava muito do menino que foi para o Tottenham agora, que foi para o Barcelona, o Arthur, que jogou no Grêmio. Que tocava muito, não errava passe, mas o Arthur é um cara que joga muito pro lado. Ele, o Mateuzinho, é um cara que joga para frente. Tenta o passe para frente, acha o meia numa posição boa. É muito bom jogador. Tinha um substituto à altura do Danilo. Se acontecer isso do Danilo, o Palmeiras conseguir cuidar o Danilo até o meio do ano. Até junho, a janela de junho. E conseguir repatriar o Mateuzinho já, me perdoe, eu não sei se a janela está aberta para você. Até o final do mês. Até o final do... Então você traz o Mateuzinho e ele vai ter um tempo de adaptação ao Palmeiras e não vai, de repente, prejudicar o Palmeiras a adaptação do jogador, que a gente sabe que precisa de tempo. E você teria o Danilo no time, a volta do Jailson, o período de adaptação do Mateuzinho, essa janela seria benéfica para o Palmeiras. Tem só a questão que, aparentemente, o Nottingham Forest saiu um pouco na frente para contratar o Danilo. E aí o time inglês veio com uma certa urgência essa contratação, porque eles estão lutando contra o rebaixamento e eles precisam qualificar o time porque eles acabaram de voltar, né, para uma Premier League. É um time que já teve muita tradição no futebol inglês, então seria muito interessante que eles continuassem essa primeira temporada por lá.
Então talvez o Com o Nottingham... Scarpa junto ajudaria a adaptação do próprio Danilo. Exatamente. Então, num primeiro momento, o Nottingham Forest quer contar com o Danilo já, caso de fato a proposta acabe prevalecendo. E aí, óbvio que o Palmeiras vai ter que se mover no mercado. É um movimento muito natural, já esperado, né? Até o Palmeiras talvez esperasse a saída no meio do ano. Mas de alguma forma também, caso aconteça de sair agora, pelo menos o Palmeiras inicia a temporada já sem contar com o Danilo, já se planejando, sabendo que não terá o jogador para qualquer tipo de competição, né? E óbvio que para o jogador é interessantíssimo essa ida para o futebol europeu, o futebol inglês, mesmo sendo um time que tenta de alguma forma se reerguer no mercado, né? E olha que coisa louca, a gente tem visto muito jogador brasileiro que sai muito cedo para cá, tipo o Mateuzinho, jogador que está na seleção brasileira, está jogando no Sassuolo, que é um time pequenininho na Itália. E a gente vê vários jogadores brasileiros assim. Eu acredito que talvez a chegada da Liga, o investimento, esse lance de você ter a SAF, a venda dos clubes, talvez, não tão rápido, mas talvez em uma década, a gente consiga reverter esse processo, segurar mais os melhores jogadores ou os jogadores promissores para quando eles saírem. Porque a SAF os caras vêm com muito dinheiro. Mas o euro ainda continua 5 acima do nosso, né? 5 vezes o nosso real. Eu torço para o Brasil melhorar. É, sim, mas é difícil. 5 euros é muito, né, cara? Eu acho que mesmo com não dá para comparar, a SAF, 5 é muito. a gente vê o Flamengo chegando a cifras de mais de 1 bilhão de arrecadação. Trouxe o cara aí, o Gerson, 16 milhões. O Palmeiras o preço chegando de venda também. para o exterior e o Flamengo repatriou, né? Com uma arrecadação muito boa o Palmeiras, o Corinthians também melhorando sua arrecadação. A gente vê os clubes financeiramente com uma receita muito boa. Só que mesmo assim a diferença continua muito grande, 5 vezes mais. Então eu acho muito difícil a gente ter esse equilíbrio aí, o futebol brasileiro conseguir manter esses principais clube ídolos. talvez não precise dessa grana com essas SAFs ou com esse fortalecimento financeiro dos clubes. E a possibilidade de pagar melhores salários para os jogadores, luvas e tudo mais, né? talvez o jogador pense, ó, eu vou ganhar 10 lá. Pô, mas eu estou surgindo aqui, os caras vão me pagar 7 aqui. Gabigol. Eu vou ter condição de ir. Gabigol. Entendeu? Então o cara vai falar assim, pô, se me pagarem 7, eu não vou agora. Eu vou talvez em outro momento. Aí o cara possa se desenvolver melhor, não correr o risco de jogar num time que só entra em campo para não perder. O Sassuolo não entra em campo para ganhar de ninguém. Ele entra para não perder. Se der, ele ganha de alguém. E outros grandes jogadores ou promessas têm ido para essas aventuras. Eu penso que talvez isso possa ter um pequeno equilíbrio aí que favoreça isso. E contrapartida, isso vai também favorecer a seleção brasileira. A gente vai ter os caras mais tempo aqui, vão se formar jogando futebol na nossa maneira, com o nosso instinto, do jeito de ser. Porque está provado que a gente tenta copiar o modelo de jogador europeu e não dá certo pra gente, cara. Não dá. Eu acredito também que há uma luz no fim do túnel com relação a isso, sabe? Porque você pode ver, né? Todo jogador, e tem que mudar a cultura, desde a base, né? Você tem que mudar a cultura, você tem que começar... Leva tempo. E para isso você tem que deixar o clube organizado, né? Porque assim, você vai pegar todo menino da base, você vai dizer, ele tem um grande sonho de jogar no time que ele está na base, mas depois o sonho dele é ir para a Europa. Mesmo na base, eu acho que ele primeiro pensa em ir para a Europa, mas se não der, eu fico aqui mesmo. Muito louco isso. Tem que mudar essa cultura, tem que mudar. E talvez... Sai sem jogar no time. Muitos saem. Sai, lógico. A gente tá vendo jogadores aí estourando aí que nem passaram pelo... Né? O Ederson, a gente nem sabia que ele era da base do São Paulo. Soube depois que ele estava já no City. O próprio Rafinha, pô. Quantos? O Pepe, que foi embora. Aquele que jogou na Moca, no Juventus, jogou no Barcelona. Thiago Motta, também foi embora. Paulo, você acha viável essa transformação? Olha, eu acho que... Ou eu estou viajando, eu estou doido, cara. Não, assim, a gente teve há alguns anos um grande exemplo do nosso principal jogador, de fato, que é o Neymar, né? Ainda é o principal jogador brasileiro aí dos últimos tempos, apesar dos altos e baixos, e que ele conseguiu ficar o máximo de tempo no Brasil, e óbvio que a negociação do Santos com o Barcelona, ela foi completamente obscura e tudo mais. Porém, o Neymar tirou proveito do futebol brasileiro. Eu acho que fez muito bem para o Neymar, a partir do momento em que ele chegou à Europa, e depois ele começou a tomar algumas decisões erradas, mas o Neymar chegou muito bem. Chegou maduro, né? Chegou maduro e chegou
com o DNA do futebol brasileiro, né? Eu acho que muitas vezes o jogador que vai cedo para o futebol europeu, o jogador brasileiro, ele é talhado ali e ele acaba perdendo um pouco da sua essência. Coisa que não aconteceu com o Neymar, e até hoje, né? O Neymar, ele pode ser criticado por muitas questões. Fisicamente, ele saiu no momento que já não ia mudar muito a vida dele. Exato. Você olha o Robinho, o Kaká, o Pato, eles foram alterados fisicamente. Sim. Foram preparados para o tranco. Trabalhava-se demais o tronco, deixava mais forte. Com isso, eles perderam o que eles tinham de bom, a mobilidade, a velocidade, Exatamente. a ginga. Exatamente. E o Neymar não fizeram isso, não foi ele chegou lá num momento físico que ele não ia crescer mais. Podia ficar um pouquinho mais forte, mas não, né, parrudão. Exatamente. Então, é o grande exemplo e que, pô, seria excelente, né, se fosse seguido aí, mas a gente vê cada vez mais difícil. A gente realmente vai perdendo jogadores antes mesmo que eles cheguem no profissional. O Endrick acaba saindo, né, tem 2 anos porque ele é precoce. Se não, também a gente não teria oportunidade de ver o Endrick em Foi o campo. Vinícius Júnior. E olha, a gente... Tá aí, galera, esse foi o vídeo Palmeiras, que já está de olho em alguns nomes para repor aí a possível saída do volante Danilo, Matheus Henrique. Tem também o Jean Lucas, que tem o seu nome ligado aí ao Palmeiras. O Danilo, que recebeu uma proposta de 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais. Acredito que ele não vai permanecer no Palmeiras. Mas o importante é que o Verdão já está de olho em alguns nomes aí para repor essa saída. E o Verdão segue firme aí, se preparando para a estreia do Campeonato Paulista. Vai começar aí a temporada de 2023. O Verdão vai com tudo em busca de mais títulos nessa temporada. Galera, mas é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, deixa a sua opinião também aqui abaixo nos comentários. O que você acha da possível chegada de Matheus Henrique no Palmeiras? É um bom nome? Qual outro nome que você gostaria de ver no Verdão em 2023? Comenta aqui abaixo. Valeu, obrigado por assistir e até o próximo vídeo, galera.